então a nossa sequência de vídeos sobre sevianas e pontos notáveis. Então, a nossa primeira aula, vai ser sobre baricentro e mediana. Meu nome é a professora Bianca e vamos começar o assunto. Mediana. Antes da gente iniciar a nossa primeira seviana, a gente precisa saber o que seria seviana. Então, dado um triângulo, a seviana vai ser um segmento de reta que parte do vértice do triângulo até o lado oposto desse triângulo. Como nós sabemos, o triângulo possui 3 vértices, ou seja, nós podemos ter 3 sevianas dentro desse triângulo. Então, aqui tem mais uma, e aqui está a nossa última seviana. Tá, mas o que é a mediana? Então, mediana é o segmento de reta que liga um vértice de um triângulo à metade, ou seja, o ponto médio da aresta oposta a esse ponto. Professor, ainda não entendi. Então, simplificando, mediana é uma seviana que sai do vértice do triângulo até o ponto médio do lado oposto. Então, aqui, dado um triângulo qualquer, essa vai ser a seviana de tal forma que esse lado aqui que ele está mostrando está dividido em 2 partes iguais. Então, aqui, como exemplo, eu trouxe aqui o triângulo ABC, onde a nossa seviana, partindo do vértice B, está aqui no ponto D, do lado AC. Então, a gente tem aqui a mediana, que representamos pela letra minúscula M, e temos que essa mediana está partindo do lado AC, que mede 12, em 2 partes iguais, ou seja, AD mede 6 e DC mede 6 também, que é metade de 12. Então, essa seria a nossa mediana. Na figura abaixo, temos representado as 3 medianas que podem existir em um triângulo. Segmento de reta AP, BN e CM. Então, o que a gente pode perceber? Que aqui AP, o nosso P está dividindo CB em 2 partes iguais. O nosso BN, o N divide em 2 partes iguais o lado AC. E o M divide o lado AB em 2 partes iguais. Ou seja, P, M e N são considerados pontos médios desse triângulo. Então, por isso que nós temos aí nossas medianas. Podemos também calcular o tamanho da mediana. Então, para isso, nós temos uma fórmula, onde fala assim: A é o lado do triângulo, que é tocado pela mediana, B e C são os demais lados, e N é o tamanho da mediana, como na figura abaixo. Então, nós temos a figura ABC, então nós temos aqui nosso Mzinho, temos também nosso D. Temos aqui representado que o lado BC vale A, o lado BA vale C e o lado AC vale B. Então, a formulazinha que temos para calcular o tamanho de M é dada da seguinte maneira: M vai ser igual a raiz quadrada de 2b ao quadrado mais 2c ao quadrado menos a ao quadrado, isso tudo dividido por 4. Então, usando essa formulazinha, a gente descobre o tamanho da nossa mediana. Se fosse partindo do vértice B, nós teríamos o quê? 2a ao quadrado mais 2c ao quadrado menos b ao quadrado dividido por 4. Então, é só fazer essa alteraçãozinha e aí sim a gente consegue encontrar as 3 medianas. Algumas consequências da mediana. Então, a primeira: a mediana divide qualquer triângulo em 2 triângulos menores de áreas iguais. Ou seja, a gente tem aqui o triângulo ABC. Temos aqui a mediana M, com o segmento AD representado. Então, temos o quê? Que essa mediana aqui, que sai do vértice A, nos dá 2 triângulos menores, o triângulo ABD e o triângulo ACD. E esses 2 triângulos têm áreas iguais, certo? Outra consequência é que em um triângulo retângulo, a mediana que parte do ângulo reto divide a hipotenusa em 2 segmentos de reta do mesmo tamanho da mediana. Ou seja, aqui a gente tem o triângulo ABC, de tal forma que a mediana que ele já está dando que vale 6. Então, a AD vale 6 e DC também vale 6. Baricentro. O que seria o baricentro? O baricentro já é considerado um ponto notável do triângulo, que nós vamos trabalhar com outros mais à frente, mas hoje o foco é no baricentro. Então, o ponto G da figura representa o local onde as 3 medianas se interceptam e recebem o nome de baricentro. Ou seja,
O baricentro é o ponto de encontro das três medianas de um triângulo. Então, quando a gente estiver lá fazendo as três medianas de um triângulo e tiver um ponto de interseção, nós não podemos, geralmente, nós não colocamos qualquer letra para representar aquele ponto. Colocamos a letra G, exatamente porque é o encontro das três medianas que a gente chama de baricentro. Então, aqui a gente tem a nossa mediana P, nossa mediana CM e nossa mediana BN. E o ponto de interseção entre elas é um ponto, e esse ponto a gente chama de baricentro, nosso ponto G. Esse ponto ele tem uma propriedade, ele divide a mediana relativa a um lado em duas partes. A que vai do vértice até o baricentro tem um dobro da que vai do baricentro até o ponto médio do lado, ou seja, se a gente tem aqui esse triângulo ABC, vamos olhar para a mediana AD. Então, o que está dizendo aqui nesse textinho é que do vértice até o baricentro, ou seja, AD, vai ser o dobro do baricentro até o ponto médio do lado, ou seja, AG vai ser o dobro de GD, que é o que está ocorrendo. Então, nós temos aqui que AG é 2 vezes AD, BG é 2 vezes GE, CG é 2 vezes GE. Tem alguma coisa errada. BG, no caso, é CG, Tá certo? E BG é igual a 2 vezes GF, corrigindo aí. Então, essa foi a nossa aula de hoje e nós continuamos com pontos notáveis e sevianas na próxima aula. Obrigada e tchau, tchau.